Ei, Rodrigo, Mirinha, ei, Dara, menina linda sumida, saudade de vocês. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui para mais uma noite de Evangelho, né? Para lembrarmos da nossa Casa Mansão da Luz. E hoje, com muita alegria, temos conosco a Vânia, que falará sobre as emoções que estamos vivenciando nesse tempo de pandemia, né? São tantas e muitas. E vamos aguardar só mais uns minutinhos para os nossos irmãos, amigos entrarem. Patrícia, Xará, Edna, Dendém, a gente vai falando, mas às vezes aparece um nome um pouquinho abreviado, a gente não sabe, né, quem é a pessoa. Edna, aí não dá pra falar o nome, mas uma excelente noite para nós. A Vânia já entrou, já está na live, já vou convidá-la para estar conosco, que a gente já vai fazendo a leitura da nossa mensagem. Para a gente não perder tempo, né? Porque o tempo aqui é... Ei, Vânia. Ei, Patrícia. Boa noite. Tudo Vocês bem? estão me ouvindo bem? Eu estou perfeitamente. Então, E o tá pessoal, ótimo. todo mundo está ouvindo bem? Ai, o Rodrigo está reclamando um pouquinho. Ô, Rodrigo, parece um cigarro. Seguinte, aqui na minha casa, parece uma zona rural mesmo. Eu moro aqui, Vânia. Aliás, o Rodrigo sabe também, é que o fundo da minha casa dá para o internato rural. Sim. Então, é uma zona rural. E eu faço aqui na área do fundo, aqui fora. Então, realmente, você vai escutando essa cigarrinha aí. São sons da natureza, né? São os melhores Deve ser sons do mundo. chuva. Deve ser chuva. Vou só mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Lá no Delícia de fundo lugar. é massa. Então, não tem jeito, não. Então. E aqui, Tem eu tenho cachorros, aqui meus cachorros estão uns lá dentro de casa serzinhos. também. Aqui eu Mas vou ter que dar conta, é bom, né? É gostoso. Acho porque que dá para ouvir, não dá, Rodrigo? tem que pegar e prender, porque senão não O tem som de jeito. Vânia acho que tá até melhor que o meu. Tá dando para ouvir bem a fala dela. Eu coloquei o fone para ficar mais claro, porque às vezes, né, para não ter muita interferência. Pois é. Olha, então, boa noite, né, a todos que já estão conosco. Que tenhamos uma excelente noite. Vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, né, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos ver o que temos para nós. Vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, Lucas 17, 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem, quase sempre, preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos
Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos, através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte, ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam, o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe a todos, que abençoe o estudo da noite, abençoe a nossa amiga Vânia, que Jesus a envolva, para que possamos aprender com as suas palavras sobre um pouco sobre essas emoções que estamos vivenciando nesse momento diferente das nossas vidas, que possamos levar isso para a nossa vivência do dia a dia, superando as nossas dificuldades, superando tantos obstáculos que surgem, não deixando de agradecer, Mestre, pelo amparo, pelo apoio, pela sua luz, sempre brilhante em nossa caminhada. Esteja conosco em nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. A palavra é sua, Vânia. Então, assim... Me dá só mais um minutinho. Claro. Deixa eu falar com o pessoal que algumas pessoas têm reclamado, né? Feito uma observação sobre os comentários. Eu conversei com a Vânia sobre isso, né? Que às vezes atrapalha porque como fica na frente dela, às vezes atrapalha porque a pessoa, né, quer vê-la falar e tal, e fica passando na frente do expositor. Então, a gente vai desativar os comentários agora. E quem tiver alguma pergunta sobre o assunto que ela vai, né, falar para a gente, que são as emoções em tempo de pandemia, pode anotar que no final a gente vai dar uns minutinhos para as perguntas, né, Vânia? E o que for possível, né, o que o tempo couber dentro do tempo nosso disponível, ela vai estar respondendo, ok? Então, pode ficar à vontade agora. Obrigada, Patrícia. Assim, eu queria agradecer seu convite, né? E eu sempre digo isso, que todas as vezes que eu sou chamada a falar, né, nas casas espíritas, que isso, na verdade, quem recebe o presente sou sempre eu, né? Porque a gente estuda e a gente busca as leituras e os autores, né, de conteúdo elevado, e isso traz, além do conhecimento, traz uma tranquilidade, traz uma conexão muito grande com o alto, né, com a espiritualidade superior.
Então, eu acho que a gente mais recebe alento, proteção e carinho do que qualquer outra coisa. E eu tenho tido, assim, uma preocupação grande com essa questão das emoções nesse momento. É um momento completamente diferente de tudo que a gente já viveu, né? A nossa geração, e acho que algumas gerações antes de nós, não tiveram contato com grandes epidemias, né? Então, não dessa magnitude, não com essa importância. Então, eu tenho buscado mesmo, sempre que eu sou chamada a falar nesses espaços, para poder dar, levar, né, alguma mensagem de motivação, de alento, de esperança, aquilo que é possível, né, dentro das minhas limitações. E aí, então, esse convite foi um convite importante dentro de todo esse contexto para falarmos um pouco a respeito desse momento que a gente está vivendo da epidemia e o quanto isso mexeu muito, né, com todos nós. Eu vou te pedir, Patrícia, para me ajudar. A gente tem 60 minutos de live, não é isso? Uhum. E aí eu vou pedir para você me ajudar. Eu acho que quando der se acontecer da gente chegar nos 40 minutos, mais ou menos, de fala, você me interromper e sempre que você achar que precisa, que, né, é uma conversa, assim, eu não me preparei para uma palestra de nenhuma forma. Nós vamos conversar. Então, sempre que você quiser fazer alguma, né, colocação, contribuição, algum exemplo, a gente pode fazer essa bem dialogada essa live. Então, a ideia era a gente fazer uma breve introdução, falar um pouco a respeito do conceito de crise, né? O que é uma crise, na verdade. Trazer isso para o nosso contexto atual da epidemia, as experiências que a gente tem tido durante esse período da epidemia, com as enfermidades, com o adoecimento, e falar um pouco rapidamente de alguns sentimentos que têm norteado esses momentos nossos, né, de perturbação de algumas pessoas, o medo, a ansiedade, o apego, e depois a gente fazer um fechamento, fazer umas considerações finais aí, né? Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que todos nós fomos, em algum momento, nos pegamos, né, nos encontramos com sensações, com emoções, com uma frequência muito diferente do que antes disso tudo começar, né? Então, assim, várias pessoas experimentaram medo, ansiedade, angústia, aflição, tristeza, sensação de desamparo, de desalento, alterações de apetite, alterações de sono. E isso gerou, né, pode ter gerado conflitos, dificuldades no trabalho, dificuldade de capacidade de concentração, conflitos familiares, conflitos em grupos sociais, né, discussões no WhatsApp. Então, tudo isso está envolvido num momento de muita falta de estabilidade emocional, né, que a gente está vivendo. Tem algumas publicações, alguns estudos da Organização Pan-Americana de Saúde, que tem sido muito divulgado, que eram anteriores a essa epidemia do coronavírus, e que já sinalizavam que em situações de grande catástrofe, de uma epidemia populacional como essa que a gente está vivendo, 1/3 de toda a população afetada poderia adoecer e, em alguns casos, até metade de toda a população afetada poderia adoecer com transtornos mentais. E existem algumas populações que são mais vulneráveis que outras, né? Então, aqueles que já tinham algum transtorno anteriormente, né? Alguma fragilidade, algum sofrimento mental. E esses grupos vulneráveis, eles também estão muito relacionados com idade, com gênero, com condição social e com ocupação, né? Com o trabalho que eles realizam. E a gente tem, né, essa faixa etária dos idosos como grupos vulneráveis, as crianças, os adolescentes como grupos altamente vulneráveis. E no caso das crianças mesmo, a gente está vivendo uma época completamente diferente, né? O homeschooling que a gente está chamando, que é o estudar em casa, essa coisa toda da aula online, de uma necessidade de aprender a manejar a tecnologia, que não era uma coisa que era comum para todas as pessoas, e muitas vezes de não ter, às vezes, acesso, né, a uma tecnologia que dê vazão
a essa necessidade de aulas. Nós estamos tendo que condicionar o nosso corpo a uma outra realidade, as crianças estão sentadas na frente do celular ou do notebook para ter aula online, às vezes 4 horas, 5 horas, 6 horas. Então, tudo isso é muito desafiador, né? E no caso específico das crianças, por exemplo, essas mudanças, elas podem realmente ser muito, muito mais graves, né? Porque a criança, ela não tem muito esse contexto de clareza que o adulto tem do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que não pode acontecer. E quem é a segurança dessas crianças somos nós, né? Então nós é que somos, devemos, né, acolher, prover confiança, proteção e conforto, né, a essas crianças nesse momento, trazendo sempre dentro do contexto que elas compreendem, mas dados de verdade, sem, né, mistificar muita coisa, mas ao mesmo tempo sempre tentando tirar uma mensagem de que mesmo na pior catástrofe, coisas boas podem ser identificadas, né? Então, mesmo numa epidemia como essa, em que a nossa rotina é toda quebrada, né? E que uma nova adaptação está sendo exigida, coisas boas podem surgir, né? Então, o convívio familiar, a maior disponibilidade de tempo, a possibilidade de estar em família, né? Fazer todas as refeições, isso é uma coisa que a epidemia trouxe. E quando a gente tem capacidade de falar com essas crianças e ressignificar esses momentos, as crianças em geral adquirem mais capacidade de trabalhar com desafios. E isso a gente chama de resiliência. Mas assim, e quando a gente não tem esse equilíbrio emocional, e quando as coisas não estão, né, sendo conseguidas por nós, é, é, nessa condução, né? Como é que a gente faz quando a gente não está conseguindo encontrar esse ponto de equilíbrio para prover equilíbrio para outras pessoas, outros entes queridos, sejam, né, idosos, crianças, adolescentes, etc. Então é dentro desse contexto de muitas emoções que vem a ideia da gente falar um pouquinho hoje, né, nessa live. E quando a gente vai buscar o conceito de crise, né, o que é uma crise individual, uma crise social, uma crise existencial, como da amplitude dessa que a gente está vivendo, a gente tem como fonte, né, a origem da palavra que vem do sânscrito. Tem um registro de um termo chamado kri ou kir, K-I-R, que significa desembaçar, purificar. As pessoas que trabalham em garimpo devem saber, conhecer uma substância chamada crisol, que é um produto químico que separa, né, o ouro das impurezas, os metais pesados das impurezas, e que vem dessa mesma palavra, né, cri ou kir, e que remete a esse mesmo processo, e que é a origem da palavra crise. Então já dá essa ideia de depuração, de separação, de purificação. E tem também a herança do grego, né, que é crisis, o termo, e que já tem uma conotação mais de mudança em relação a um conflito, né, uma fase da vida conflituosa em que há mudanças, há quebras de paradigmas, de verdades, que é um pouco mais próximo até desse nosso conceito de crise contemporânea. E eu tenho me aproximado muito da leitura de Joana de Ângeles. E eu tenho ficado assim cada vez mais apaixonada, mais impressionada o quanto os textos dela são atuais, né? São reais. Então, textos escritos em 2007 e dali para trás trazem com uma clareza tão grande assim a descrição do nosso momento atual. E o que fazer, de onde vem a origem dos sentimentos. Então, é realmente assim, uma leitura edificante super recomendada, porque ela é incrível, assim, é impressionante. E ela fala muito que todo esse processo, né, que o processo de evolução da humanidade, ela passa por crises, perpassa pela necessidade de crises, sejam elas individuais ou coletivas.
e que essas crises, elas vão, na verdade, trazer novas reflexões, vão trazer novas descobertas, vão trazer capacidades de mudar verdades, trazer novas verdades para um contexto atual. Então, ela coloca mesmo a crise como uma circunstância de necessidade para evolução. E, e essa mudança, né, que a gente fala do paradigma das verdades. E nós estávamos num período se considerarmos esse período atual, este momento de mudança, a gente já vem falando de transição planetária há muitas décadas, né? A gente vem falando, olha, a mudança está chegando, né? O planeta está em convulsão. Então, se a gente parar e olhar, existia já um momento de convulsão da sociedade e do planeta. As grandes catástrofes naturais, os terremotos, né, as tsunamis, as enchentes, as mudanças climáticas. Então, a natureza vem num processo de convulsão. E o homem também vem num processo de convulsão. Pela falta de valores morais, a questão do orgulho, do egoísmo, o radicalismo, né, que dividia e divide até nos dias atuais as pessoas em grupos opostos que não conseguem chegar a um lugar comum. Então, esse comportamento ele tem levado a um processo muito autodestrutivo, né, do ser humano. Em momentos que, depois de tanta evolução científica, nós deveríamos estar trabalhando com o aumento da tolerância, o aumento do amor ao próximo, da caridade, nós estamos vínhamos, né, cada vez mais acirrando conceitos e pensamentos dentro de próprios grupos familiares, né? E, e esse processo, então, de formação de grupos antagônicos, grupos que reagem entre si e contra os outros, fazia, então, parte dessa convulsão do próprio ser humano. E Joana, ela, nesse momento, né, então, das crises, ela nos chama a penetrar no nosso mais íntimo universo e identificar, na verdade, as nossas potencialidades. Então, esses momentos acirrados de disputa, é muito claro, né, a indicação de que a gente deve evitar, né, e se afastar dessas circunstâncias de disputa. Evitar a colaboração para esse momento tão convulsivo, digamos assim, do mundo, da natureza e do homem. Nós temos o nosso papel de colaboração para o controle disso. E nós precisamos exercer esse papel, estamos sendo chamados a exercer esse papel. Então, uma das saídas é essa coisa de evitar a superficialidade, né? Evitar os radicalismos, evitar essa coisa excessiva da rede social, da vaidade, da exposição, de ter que mostrar para as pessoas que nós somos felizes, né? Hoje a gente não come um prato de comida sem tirar uma foto e mandar para alguém. Então, assim, o demonstrar hoje em dia tem sido mais importante do que o ser, o viver, o sentir. Eu me toquei disso pela primeira vez quando eu estava com a família num parque aquático. E eu estava impressionada com a altura daqueles tobogãs, aquela loucura, os tubos que as crianças adoram. E eu particularmente não sou muito, assim, muito fã, não. Mas eu vi um rapaz descendo com um equipamento de selfie e o celular. Então, filmando. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu falei, a necessidade de demonstrar é maior do que, né, o desejo de sentir. E isso representa muito do nosso tempo, né, hoje. Então, essa tentativa nossa de não se desequilibrar, de não agredir, de não entrar em discussões infrutíferas, faz parte desse nosso papel, né, no momento de crise. E de olhar para si e tentar identificar o seu talento, tentar identificar as suas qualidades verdadeiras e íntimas, não aquelas que o outro enxerga em você,
e não da beleza, que é fugaz, e não da riqueza, que também é insignificante nesse momento, mas as qualidades e os talentos mais profundos no universo inteiro. Então essa é a dica, né, de Joana para passar por esses momentos de crise. Trazendo para o nosso contexto mais específico da epidemia, e pensando já na questão da saúde mental, né, a gente tem diversas cartilhas da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana, que tem trazido aí, tem feito tentativas de publicações para orientar, com base em pesquisas, em ciência, como que a gente deve se comportar para tentar manter a saúde, o equilíbrio emocional das emoções, o equilíbrio mental nesse período de pandemia. E existem, como eu disse, né, a questão dos grupos vulneráveis e por faixa etária, né? E no plano individual, nós temos algumas crises, elas acontecem quando o desequilíbrio emocional acontece quando os desafios, às vezes, ultrapassam a nossa capacidade de resposta com equilíbrio daquela circunstância, né? E em todos os momentos dessa epidemia, todos nós, independente, alguns com mais vulnerabilidade, alguns grupos de forma mais dolorida, mais sofrida, tem vivido essa vulnerabilidade, mas é um momento muito interno, muito pessoal, né? De vivência, de sofrimento, de dor muito pessoal. E a gente não pode se negar a amparar ninguém nessa circunstância, né? Então, procurar identificar pessoas que você acha que possam ser vulneráveis. Nós estamos vivendo no nosso país um momento de muitos conflitos, mas a gente não pode ficar paralisado por tudo isso que está acontecendo, né? Eu vou falar isso um pouco nas considerações finais. A gente sempre tem o que fazer, é isso que eu quero dizer. E não diminuir a dor do outro, né? Não achar porque uma pessoa que está, às vezes, numa posição de mais destaque, que ela não tem dor. Oferecer ajuda, organizar grupos, né, que possam estar à frente de trabalhos em comunidades, à frente do acolhimento de pessoas que tenham perdido entes queridos, porque nós estamos aí com 13 mil, né, mortos no Brasil, outros tantos internados e adoecidos. Então nós temos que nos organizar para tentar diminuir a dor dessas pessoas, e enquanto sociedade, né, e enquanto nós, enquanto espíritas, sabendo da responsabilidade que nós temos, de que vamos evoluir todos juntos, né, precisamos dar as mãos para que essa evolução seja em conjunto, é importante que a gente olhe para essas medidas de suporte, de apoio individual, né? Tentando com medidas individuais manter o nosso equilíbrio, mas é do equilíbrio do outro que eu vou alimentar o meu equilíbrio. É do trabalho do bem que eu vou conseguir encontrar a minha paz, diminuir o meu medo, a minha angústia, a minha ansiedade, né? E aí, então, a gente fala um pouquinho desse medo, né? Já que a gente citou dele, esse medo é um dos sentimentos que tem sido, em algumas pessoas, não em todas, mais presente. E achei interessante que na mensagem de hoje saiu a mensagem de Lucas, e também eu tive contato aqui estudando com o livro Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas, né, que é um livro lindo também, e que ele traz no capítulo 21, versículo 13, isso vos sucederá para testemunho. Então, que de uma certa forma, né, nós estamos vivendo o momento do testemunho, e precisamos entender que se somos trabalhadores dessa hora, nós somos capacitados para passar por esse momento. E quando o mestre, né, Emmanuel fala no comentário a esse versículo, quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que ele chore em desalento, ou então que ele repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças que já deve te considerar digno de testemunhar.
Então, confirmando, né, que nós precisamos acreditar neste contexto elevado, confiar neste momento as nossas emoções a uma justificativa maior, né, entendermos a nossa pequenez, a nossa ausência de controle sobre as circunstâncias. Porque o medo advém do novo, do que não é conhecido, do que está fora do nosso controle, né? E já no livro As Dores da Alma, né, do Hamed, ele compara muito, ele faz uma comparação que eu acho muito bonita, que ele compara a nossa inteligência enquanto seres humanos, a nossa percepção como uma lanterna. E que a gente foca a lanterna onde a gente tem maior desejo. Então, que nós precisamos aprender a focar essa lanterna, precisamos aprender a ampliar a luz dessa lanterna para outros espaços, né? Porque a gente acaba centralizando os nossos pensamentos e as nossas emoções naquilo que a gente foca. O que significa isso? Se nós ficarmos o tempo todo, ligarmos na televisão, nos noticiários, se nós ficarmos o tempo todo recebendo todas as informações de todos os grupos, entrando no Instagram, no Twitter, no Facebook, no e-mail e recebendo informações, o nosso cérebro não tem condição de digerir, entre aspas, todas essas informações, né? E isso gera um estado de profunda ameaça externa, que, a depender das nossas vivências, vai ligar ali um botãozinho que vai gerar o pânico, que vai gerar o desconforto físico, né? O medo, o Hamed fala, mexe muito com os chakras, o solar e o cardíaco, né? Então, por isso que muitas pessoas que às vezes têm medo, sentem enjoo, sentem mal-estar gástrico, sentem vontade de vomitar, náusea, e também, né, relacionado ao chakra cardíaco, a palpitação, o aperto no peito, a dor torácica, a sensação, né, de falta de ar. Então, o medo, ele sobrecarrega sobremaneira esses chakras, esses plexos especialmente. E ele impede a espontaneidade do indivíduo. Então, ele impede que você raciocine com espontaneidade. O temor é como se fosse uma grande amarra. E ele impede novas ideias, ele barra a questão da criação, né, das novas experiências, ele impede que você se abra para novas amizades, novos relacionamentos. E, de uma certa forma, você acaba se ocupando. Joana fala que o medo ele pode ter origem em uma culpa, de vivências, né, de atitudes do passado. E que aí, então, quando você reencarna novamente, e no seu inconsciente tem registros de coisas que você às vezes fez em outras vidas e que você não quer repetir. Então, diante de algumas circunstâncias, você tem esse temor do erro ativado pelo seu inconsciente. E, às vezes, né, a gente tem algumas colocações que eu acho que são muito cruéis, mas eu já ouvi com uma certa frequência que quem tem medo e passa por uma tragédia, acabou chamando aquela tragédia para si. Na verdade, existe uma explicação para essa fala, que a pessoa, na verdade, não é que ela chama para si, mas ela tem registro de um compromisso de não errar. Ela fica no inconsciente com um registro do compromisso de não errar diante de uma circunstância. E ela acaba, então, passando por vivências, né, que precisam reforçar aquela tentativa de ter um novo comportamento. Então, não é exatamente que as pessoas que têm medo atraem tragédia para si, não é exatamente isso. Mas é que, de fato, elas têm um registro desse erro anterior e que não pode ser repetido por elas, né, na opinião delas. Então, na verdade, a pessoa que tem medo, ela precisa ser ajudada, é você falando para ela do exercício do auto-perdão, do quanto a gente erra, é falho, todos somos e que não tem problema.
que o nosso processo evolutivo, ele já está, já há um entendimento de que as pessoas falham, mas que as pessoas podem acertar. Então a gente livra a pessoa do medo, não falando para ela que ela atrai tragédia para ela, que ela precisa parar de atrair tragédia, mas falando para ela que não tem problema a gente errar, e que não tem problema a gente tentar de novo. E que vai chegar um momento que todos nós vamos ser seres evoluídos e que não vamos errar mais. Mas que cada um tem seu tempo. Né? Então assim a gente trata de fato o medo das pessoas. Bom, o ambiente interno desse medo, ele é muito torturante, ele é muito angustiante, né? E ele se manifesta de várias formas. E uma das formas, né, que pode haver a manifestação do medo é o próprio apego. Então, quando você, por exemplo, tem medo de perder, você tem uma sensação de apego. O significado da palavra apego é não aceitação, é uma ligação afetuosa, né? É uma afeição, uma estima muito profunda. E também uma dedicação, ou também uma dedicação excessiva, constante para alguma tarefa. Mas, na verdade, o apego é a não aceitação da impermanência das coisas. Né? O apego é você ter dificuldade de aceitar que tudo é mutável, que nós não somos donos de nada dessas ações, desses fenômenos, do que nos acontece na vida. Né? Então, o exercício de não ter apego é o exercício da entrega, é o exercício de não ter medo. É o exercício de soltar as cordas, né? E isso não é simples e não é fácil para algumas pessoas. O ciúme é resultado do apego, é o medo de perder. E como, né, nós já estávamos falando um pouco da terapia, do medo, de como enfrentar esse medo, seja individualmente ou seja ajudando outras pessoas, é a questão do enfrentamento mesmo, né, dentro dos limites, das possibilidades, mas sobretudo a questão do entendimento e do desenvolvimento da compaixão, da solidariedade, do trabalho no bem, né? Então, para a gente se sentir seguro diante de um universo tão ameaçador na visão de quem tem medo, a melhor forma é você ter compaixão e você exercitar essa compaixão através do trabalho no bem, da caridade, do trabalho no bem. Bom, então, Patrícia, a gente acabou falando aí, né, desse momento em que a gente está, desse conceito de crise, da epidemia, né, mais especificamente, do medo, da ansiedade, do apego. E aí agora eu já vou chegando aí às nossas considerações finais. Quanto tempo que a gente tem de live? Acho que 18 minutos. Ah, então é isso mesmo. Eu tinha calculado esperar, né, sair, faltando uns 8 minutos. Então tá ótimo. Bom, aí, nesse período de considerações... 18, eu falei, tá, Vânia? Ah, tá, nós já tivemos 18. Faltam 18. Isso, faltam 18, isso. Mas então tá, eu já tô terminando, já tô caminhando aí para as considerações finais, para as conclusões. Então, ao invés do abatimento e do desconforto, do abandono dos objetivos, né, diante de toda essa situação de crise, cabe ao indivíduo reconhecer que lhe é reservado o dever de enfrentar. Né? Então, quando nós falávamos do trabalho, do testemunho, a gente precisa entender e reconhecer que nós precisamos, que nós devemos enfrentar essas circunstâncias, esse chamamento e não se entregar ao medo e ao abatimento, né? Reconhecer então que enfrentando, né, os acontecimentos, nós vamos partir para experiências mais enriquecedoras. E a gente sempre tem a sensação de que quando a gente vai vencer um desafio, que acabou, né? Que aí você vai ter descanso, que depois da tempestade tem a bonança. Mas na verdade não é assim. Na verdade, quando você vence um desafio, você se capacita para desafios ainda maiores, né?
Esse é o processo. Então, quando você vence um obstáculo, quando você se supera, quando você consegue vencer um sentimento, um momento de desequilíbrio, um período, uma circunstância qualquer desafiadora, você está angariando com isso bagagem para enfrentar outros e novos desafios, né? E a ambição humana, ela precisa ser racionalizada, né? Na verdade, a ambição ela é necessária quando ela trabalha com a perspectiva de sempre buscarmos algo melhor para nós e para os outros. Mas essa ambição ela tem que ser racionalizada. Se ela for raciocinada, ela não tem cabimento dentro do acúmulo material apenas, né? O que é permanente são os ganhos espirituais, são os ganhos internos do nosso universo interno, e é isso que a gente tem que buscar, né? Joana fala muito disso. A ambição pelas coisas materiais traz a cegueira, pelos direitos dos demais. Então, quando a gente tem uma ambição exagerada, a gente fica cega pelo direito do outro. E logo vai converter-se em perturbação da própria paz e acúmulos do que você não pode armazenar. Então, essa ambição, quando ela é de outras coisas que não as espirituais, ela traz conflitos, perturbações e uma incapacidade de armazenar tudo aquilo que você acaba chamando para você. E nós não estamos falando só de questões materiais, né? A ambição traz poder e nem sempre a gente sabe lidar de uma forma saudável com o poder que a gente recebe, né? O poder também é adoecedor. Então, isso que a gente não tem capacidade de armazenar, né? É isso que Joana traz. Então, o momento é de deixar esse acúmulo individual para trás, né? Em favor do crescimento e evolução da sociedade. Aquilo que a gente vinha falando, de que a gente precisa caminhar conjuntamente, entender que a nossa evolução depende da evolução do outro, e que ninguém pode ficar para trás, né? Que ninguém é possível ser descartado, né? Eu vi algumas propagandas, alguns vídeos, quando a gente fazia algumas discussões no início da epidemia, que falava assim: quem da sua família é descartável? Entre as pessoas mais idosas, quem você pode deixar morrer? É difícil, né? Assim, a gente tem essa visão, claro, de que não há terminalidade da vida, de que a vida continua, mas no sentido de que todos têm valores, né? De que todos precisam caminhar conjuntamente, precisamos olhar para o benefício de todos para conseguir esse caminhar em sociedade. A Organização Pan-Americana de Saúde faz uma série de apontamentos aí para manter a saúde mental das populações, e é uma publicação para gestores. Mas a gente pode trazer isso para o âmbito individual, e nós não falamos que uma das coisas que combate o medo, que o medo traz uma série de outras coisas. Nós não falamos da ansiedade, né? Que é um dos sentimentos também. Nós podemos, depois das perguntas, se o pessoal quiser falar um pouco da ansiedade, que é um dos sentimentos mais presentes, né, em epidemia. Mas está muito relacionado também com essa coisa de olhar para o futuro, de ter dificuldade de enxergar as coisas no presente. A ansiedade, na verdade, é viver num período à frente do que você está vivendo. Então você se angustia, você sofre, você se desgasta com coisas que não aconteceram ainda. Então, também há essa necessidade de se enraizar no tempo presente para combater a ansiedade. E aí, então, voltando a essas orientações da Organização Pan-Americana de Saúde, são grupos de autoajuda, né? São lives para falar sobre emoções, né? São cuidados com informações corretas, né? A gente precisa trazer para a comunidade, para a população, informações corretas e baseadas, né, em ciência. Então, o combate às fake news mais do que nunca. Às vezes as pessoas compartilham, mas eu vou compartilhar só com essa pessoa aqui, porque eu vou perguntar para ela se é isso mesmo.
E não é assim, na verdade, quando você compartilha com alguém, esse alguém também pode achar que não tem problema, compartilhar com mais alguém, e aí as coisas tomam uma proporção muito maior. Então nós temos essa responsabilidade mesmo, enquanto sociedade, enquanto espíritas. E pensar muito, eu tenho pensado muito nessa questão das pessoas enlutadas, né, das pessoas que perderam entes queridos, o quanto elas precisam ser suportadas, o quanto elas precisam ser acolhidas, né? É, eu acho que é essencial que a gente olhe para as crianças, para os adolescentes, mas também para os idosos que perderam pessoas, e pensar nessa questão da ajuda humanitária, né? Porque o trabalho no bem é o que faz o bem. O trabalho no bem é o que combate o medo, a ansiedade, o apego, é o que traz equilíbrio, né? E no nível individual, olhar para onde nós vamos colocar o foco da nossa lanterna. Se nós vamos colocar o foco da lanterna e ampliar a nossa visão de mundo, e buscar conhecimento, e trazer uma capacidade de olhar para outros focos, ou se a gente vai manter a nossa lanterna só ali, ó, né, nas notícias catastróficas, nas discussões políticas e nas desavenças e etc. Então nós precisamos olhar para onde nós estamos focando a nossa lanterna e entender que nós precisamos ampliar o campo, né, visual dessa lanterna. Menos redes sociais, mais leituras edificantes, né, mais música, mais dança. Nós estamos em casa podendo fazer isso. A meditação traz a presença, traz o foco no momento presente, né? Então a meditação é uma arma bastante poderosa para combater a ansiedade. E tem diversas pesquisas científicas falando nisso. Existem aplicativos, existem plataformas, muita coisa online legal, em formas laicas que não tem relação com a religiosidade. A questão das atividades físicas, que mesmo em casa é possível, alguma coisa sempre dá para fazer, e as leituras edificantes e a oração e o contato com a espiritualidade superior, que é algo que não exige um lugar especial, não existe um momento especial do dia, né? A oração pode ser feita no trânsito, pode ser feita no banho, pode ser feita no trabalho, e é uma pílula mágica, né, que nos conecta com o alto, nos alivia e nos traz aí proteção nesses momentos, nesses tempos de epidemia. É isso, Nathalie. Nathalie. Patrícia, Nathalie, não é? Tinha uma amiga chamada Nathalie. Então, Patrícia, é isso. O que eu tinha, né, me programado, a gente pode abrir para as perguntas. Eu não falei muito de ansiedade, né? Se o pessoal quiser, eu falo mais um pouquinho, ou numa outra. Ou a gente faz uma outra só para falar de ansiedade. Pronto, pode. Dá para fazer uma live só de É ansiedade. muito difícil, né? Porque assim, o assunto é muito amplo, é muita coisa. Então, eu não tive nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Não dá, não tem essa chance. Vamos abrir aqui os comentários. E, bom, vamos ver se o pessoal tiver alguma pergunta. Quem entrou depois, a gente tinha desativado os comentários e falou que quem tiver alguma pergunta... Bia. A Marilene, minha prima, olha só, que legal. Encontrando o pessoal por aqui. Então, a gente estava discutindo quando tudo isso iniciou, Patrícia. Eu estava conversando com uma outra colega que também é do a Marilene, que também é do movimento espírita. Beijo, prima, para você. E de como que ia ser, né? A sobrevivência do movimento, as nossas reuniões públicas, né? O passe e tudo isso. Mas eu comentei com ela que eu achava que era um momento extraordinário, assim, para a gente se reinventar, né? E para a gente ter novas experiências. E eu acho que nós ganhamos tanto com esse momento.
Que coisa incrível, né? Pessoas que estão em outras cidades, em outros países, podem nos ver, podem interagir com a gente, podem receber um pouquinho, a gente pode receber um pouquinho desse carinho também. Então, eu acho que é isso que eu falo, né? A gente tem que tirar coisas boas dos momentos mais trágicos, e isso eu acho que é uma coisa muito boa. O quanto as pessoas puderam se reconectar com o que é real, o que é verdadeiro, né? O que é importante. E o quanto que agora sim a gente está fazendo o uso correto da tecnologia. A tecnologia é para isso, Né? né? Pois Agora é. sim. Nossa, e como está Sabrina. útil, né? Como está sendo útil. Muito. É Nossa, incrível. Olha lá, o o pessoal de Haroldo, Teresópolis, que legal. o Haroldo ontem estava falando Tatiane, obrigada. da abundância que tem de conteúdo disponível, né? Mas é Ele isso que a estava gente estava falando. falando, né? É a questão da Uhum, lanterna. uhum. A gente, Aí ele falando isso, falando, chamando a atenção, inclusive, da doutrina, né? Da doutrina espírita. E na hora ele ainda fez um comentário que nem todas as religiões têm essa abundância para a gente poder valorizar e ser grato por isso, dessa abundância de coisas gratuitas que estão disponíveis, né? pois é, Online. mas é isso que a gente estava discutindo. A gente precisa escolher, né, Patrícia? A gente precisa escolher focar em coisas Exatamente. melhores, mais elevadas. E esse passinho ninguém pode dar por nós. Essa vivência ela é individual. Nós temos que dar esse passinho. Mas de vez em quando a gente, né, tem esses momentos de juntos, né, nos sentirmos mais fortes, no sentido de mudar aí esse foco da nossa lanterna, que é a nossa inteligência, nosso pensamento. Isso. Ô, Vânia, a gente está indo para os últimos minutos, parece que não tem pergunta, né? Sim, Tem muitos sim. elogios, o pessoal parece que ficou muito satisfeito com as orientações, né, com a sua fala. Nós vamos te agradecer muitíssimo, né, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco, com, né, muitíssima boa vontade, com essa alegria, com essa delicadeza como convite. E assim, desde já peço a Jesus continue te abençoando, abençoando sua Amém. família, protegendo vocês, né? Você e o Daniel, que são médicos, que estão aí nessa, né, nessa linha de frente, né, muito próximo do perigo, Sim. como dizem por Próximos aí, do fogo. próximos, muito próximos do fogo, Um mas pouquinho o antes de Senhor começar a live, eu tava olhando, falei, eu tô até agora, na verdade. Eu tô com uma marca na testa, que é da máscara, né? Porque eu tava no consultório, então o Face Shield fez uma marca na minha testa, assim, de fora a fora. Eu falei, gente, como é que eu vou entrar na live? Mas não tem problema, são marcas do trabalho, nem trabalho no tá, se você bem. não falasse, ninguém nem tinha visto. Eu tava com uma Mas faixa na testa, assim. Mas é Jesus onde abençoe. a gente, aquela de acrílico, né? Ela tem uma Aham, faixa que apoia na testa, então marca isso. mesmo, não tem jeito. Tem que proteger mesmo. E Jesus proteja vocês, a espiritualidade de luz. E Amém. vou aproveitar, vou abusar da sua boa vontade, pedir para você fazer uma prece. Será que nós vamos ter tempo? Quantos Assim, bem minutos? rapidinho, Tá, tá? Já tá bom. 2 minutos. Faz uma prece bem rapidinha para a gente Tá, encerrar, joia. Se a gente tá bom? Pra encerrar e gente não cair, tudo perder bem. a live, Sinta-se todos pra gente não abraçados. perder, tá bom? Tá, Um joia. beijo, fique Um com Deus. beijo. Um beijo com Deus. Querido Mestre Jesus, obrigada por esse momento de hoje. Que as energias purificadoras do alto possam conectar todas as pessoas presentes nessa live e seus lares, seus familiares e seus amigos,
que possamos contar sempre com o apoio e a intuição da espiritualidade superior e a proteção às nossas famílias e à nossa saúde. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos com Deus, uma boa Um noite. beijo. Com Beijo. Deus. Aí Tchau, depois a gente tchau. marca a outra para falar da ansiedade. Vamos. Vou encerrar para não cair, ok? Tá, beijo. Beijo.